Seja bem-vindo, querido irmão, ao nosso programa Em Comunhão. Bem-vinda, querida irmã. Bem-vindo àqueles que estão em comunidade, estão em casa e sempre seguindo esse programa da TV Aparecida. Um programa que exige de nós pensar, refletir, acompanhar, né? E ao mesmo tempo se atualizar. E você tem a liberdade de fazer aí o seu comentário, a sua crítica, até a sua sugestão. Eu gostaria tanto que falasse sobre tal assunto. Nós estamos à disposição. No entanto, não é apenas uma forma de notícia que damos, mas é uma reflexão. E na reflexão, é claro, a gente quer provocar a sua reflexão. Não precisa dizer amém, viu? Não precisa, estou de acordo com tudo, não precisa, mas é tão bom que você também reflita, né? É uma partilha que nós fazemos aqui com vocês através da nossa TV Aparecida. E a gente vai conversar sobre um tema muito importante, não somente como algo que faz parte da nossa fé, mas faz parte também do nosso afeto religioso. A Imaculada Conceição de Maria. Festa dia 8 de dezembro, uma festa que se repercute no mundo todo, não é mesmo? E tem um sentido muito importante para a nossa espiritualidade cristã, para a nossa vivência, para a nossa devoção, evidentemente. E para me ajudar, eu tenho a alegria de ter aqui comigo o irmão André Luiz Oliveira, irmão redentorista, diretor do CERESP, do Centro Redentorista de Espiritualidade. Seja bem-vindo, irmão André. Muito obrigado, Padre Ulisses. Uma alegria muito grande estar aqui no Em Comunhão. Então, e já vou dizendo para vocês que o irmão André já tem um bonito livro sobre a Imaculada Conceição, dentro da espiritualidade de Santo Afonso, como é que é? Sim, a partir de Santo Afonso. A partir de Santo Afonso ele fez um livro pela editora Santuário sobre Exato. a Imaculada Conceição. Já fica a recomendação para você. Muita coisa que não vamos conversar aqui, o irmão André já escreveu no seu livro. Certamente. E a alegria de ter online o padre Paulo Sérgio Carrara, redentorista, professor, doutor em teologia, reitor do Instituto Teológico São Paulo, formador dos nossos estudantes de teologia. Padre Carrara, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses, por esse convite para estar aqui com você, né, e com o irmão André, nesse programa tão bonito, Em Comunhão, conversando sobre Maria, aí sob o prisma desse dogma da Imaculada Conceição. Que bom, viu? Muito obrigado a você pela disponibilidade. E de imediato eu gostaria de chamar um card, esse card é importante, ele abre o nosso programa e ao mesmo tempo já deveria provocar em nós uma reflexão sobre esse dogma da Imaculada Conceição. Preste atenção então nesse card que nos vem do evangelista São Lucas, capítulo 1, versículos de 34 a 38. Maria, porém, perguntou ao anjo: Como será isto se eu não vivo com um homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque nada é impossível para Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. Aí estamos com esse texto tão bonito de São Lucas e que de imediato nos deixa muito claro, não é mesmo? Imaculada Conceição não é absolutamente um dom pessoal de Nossa Senhora apenas. Entram outros personagens aí para que a gente possa conversar sobre isso. Entra o Espírito Santo, entra essa criança que vai ser concebida no seio dela. Enfim, é todo um projeto divino que se manifesta através daquela que nós chamamos Imaculada Conceição. Isso é importante, né? Porque nós nunca podemos isolar a pessoa de Maria desse grande projeto de Deus, dessa ação da Santíssima Trindade, porque tudo que ela tem, tudo que ela recebeu é dom de Deus e não alguma coisa que brotou dela assim, por méritos próprios, digamos assim, né? E aí nós já vamos ver o que é que o Padre Carrara comenta um pouquinho sobre esse pequeno texto de São Lucas, Carrara.
Acho que o texto já acentua o lugar privilegiado de Maria na história da salvação, como você aí está dizendo, quer dizer, ela é escolhida para ser a mãe de Jesus, e em Jesus Deus realiza plenamente o seu projeto de salvação. Então Maria, ela deve ser sempre vista em função então de Jesus, do projeto de Deus que se realiza em Jesus, e em função de nós, a quem esta salvação de Deus realizada em Jesus se destina. Então, o privilégio de Maria, o dom de ser imaculada, é um dom em vista de. Então, Maria é para Jesus, Maria é para nós, Maria é para a humanidade. Então, acho que o texto já localiza Maria dentro aí da história da salvação. Escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus, escolhida para ser aquela que vai gerar em nossa humanidade o Filho de Deus para nossa salvação. E para você, irmão André, como que soam essas palavras de São Lucas? Eu acho que reafirma para nós o compromisso do projeto de Deus com a pessoa humana. Sei. Né? Apesar de olharmos, a partir da Mariologia e da devoção, unicamente a figura de Nossa Senhora, esse projeto da Imaculada Conceição se estende à humanidade. É um projeto santificante de Deus. A graça, o amor, a ternura de Deus, ele acontece em Maria como uma síntese daquilo que Deus quer que aconteça com a humanidade. Sim. E Lucas traduz isso nos seus escritos. Sem ofender Nossa Senhora, será que a gente poderia dizer assim que Deus de imediato oferece uma amostra grátis daquilo que Ele gostaria de realizar em toda a humanidade, né? Fala, aqui está o modelo, aqui está aquilo que eu desejo que aconteça com todo ser humano, né? E aqui está a amostra grátis. Sim, é uma ideia, né? Sei. É um exemplo daquilo que Deus projetou para a humanidade. Né? Ao olharmos para ela, nós vemos, como eu disse, uma síntese do projeto para o todo. Né? Ela é uma parte deste todo. Certo. E Imaculada Conceição é a festa que a gente celebra, né? Mas nós sempre tivemos também esse título, Nossa Senhora da Conceição, né? E às vezes eu ficava em dúvida, porque existe uma Nossa Senhora da Conceição que é a Nossa Senhora da Concepção, né? Quando ela já tinha concebido Jesus, né? E a gente sempre olha na imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e diz que ela está grávida, né? Será que há uma distinção entre Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que foi um dogma, né, que vem na tradição da Igreja, mas que foi declarado no século XIX? Então, já é bem posterior em termos de declaração de dogma. O que afinal é essa Imaculada Conceição? A referência para que eu possa dizer, olha, ela é imaculada, ela é sem mancha. Como que seria, Padre Carrara, exatamente a essência desse título dado a Nossa Senhora? Acho que esse título dado a Nossa Senhora pelo Papa Pio IX, né, acho que em 1854, é um título que o Papa dará a Nossa Senhora, proclamando o dogma da Imaculada, à luz de toda a tradição da Igreja, que já via Nossa Senhora como Imaculada. Eu acho que precisamente, talvez aí o irmão André até possa explicar melhor, acho que precisamente o dogma significará isso. Maria é imaculada desde a sua concepção, ou seja, ela é concebida imaculada, o que significará que Maria recebe uma graça em vista da concepção futura, né, de Jesus. Ela é concebida imaculada para depois conceber imaculadamente o Filho de Deus. E basicamente o dogma significa que Maria, desde a sua concepção, ela sempre foi toda de Deus, ou seja, ela recebe a graça de poder ser toda de Deus, e ela será sempre fiel a essa graça. O que nós dizemos que
traduzindo numa linguagem mais simples, que ela nunca pecou, ou seja, ela nunca agiu segundo o seu egoísmo, mas sempre agiu no Espírito Santo, oferecendo sua vida a Deus e aos irmãos, a Cristo e ao reino de Cristo. Claro, Maria pode até ter sido tentada, né? E ela foi tentada, como também diz a tradição, mas ela recebeu a graça de poder não pecar, de poder vencer totalmente o seu egoísmo. E ela foi sempre fiel a esse privilégio, a essa graça que ela recebeu. Claro, o irmão André já acentuou isso, sempre em vista de Cristo, do projeto salvador de Jesus Cristo e da humanidade. Então, como diziam os santos padres da igreja, Maria é o que todos nós devemos ser. Nós pecamos e Deus nos dá a graça do perdão. Maria, por assim dizer, recebe essa graça aí no momento da sua concepção, a graça de poder não pecar. E ela será fiel a essa graça, vencendo sempre o egoísmo, agindo sempre inspirada aí pelo Espírito Santo, em comunhão com Deus, em vista aí da salvação de Jesus Cristo. Eu dizia, às vezes, comentando com o povo, André, eu falava assim, ó, nós todos nascemos com algum defeitozinho de fabricação, né? Algum DNA ali já nos promete alguma doençazinha mais tarde, algum probleminha, né? Falei, Nossa Senhora nasceu sem defeito de fabricação, né? Ela é toda íntegra no seu corpo, no seu espírito, no seu psiquismo todo, né? Mas Imaculada Conceição, irmão André, você que aprofundou, buscou em Santo Afonso, o que você comentaria de imediato com essa expressão? Sim, a Imaculada Conceição é projeto da graça de Deus, a graça Sim. original. Então, né, Sim. Maria não apenas nasce agraciada, né, ela é concebida. Né? Então, quando ela é fecundada imaculada. Aí está, talvez, a participação de Santo Afonso para o dogma. Porque sim. até Santo Afonso havia uma dúvida muito grande. Se dizia uma parte que Maria teria nascido imaculada, Sim. e outra parte que Maria não nasceu imaculada. E Santo Afonso colabora na teologia marial dizendo, Maria foi concebida. Né? No momento da sua concepção, ela já era imaculada. Quando a alma lhe foi infundida no corpo, já foi de maneira imaculada, participando do projeto original, o projeto da graça original. Sei. E é importante, então, a gente perceber, né, que esse modelo original do ser humano, né, que ao longo dos milênios o ser humano foi até certo ponto perdendo, eu diria assim, não evoluiu o suficiente, né? Poderia ter evoluído, não conseguiu, né? De repente Deus coloca diante dos nossos olhos novamente aquilo que é realmente um ser humano integral, né? E nessa escolha que ele fez de Nossa Senhora, eu creio que ele já previu, entende? Na liberdade dela, que ela faria essa escolha de dizer sim, né? Aquele sim que ela deu ao anjo foi um sim que já ecoou anteriormente, na hora que Deus falou, eu vou criar essa criaturinha de uma forma que ela seja um ser humano perfeito, né? Sem nenhuma marca. Ou seja, no fundo a gente fica imaginando as coisas, mas essa vinculação com Deus, né? Esse negócio de imaculado e tudo mais, é sinal que não havia interrupção na vida dela, na sua vinculação, na sua união com Deus. Era algo contínuo, né? Então ela não tinha que se arrepender para emendar de volta a minha comunhão, a minha união com Deus. Ela já vivia essa comunhão profunda com Deus. Creio que é importante para nós, né? Aliás, a gente celebra 8 de dezembro e nós celebramos agora em setembro, foi a natividade. Ou o nascimento de Nossa Senhora, a gente celebrou. Foi 8 de setembro também, né? Aí, são esses 9 meses de gestação, como é que é? Sim, há um paralelo, né? Do 8 de dezembro com o 8 de setembro, né? Sim. Essa ideia de 9, uma gestação, né? A liturgia da igreja, o calendário da igreja tenta também, de alguma maneira, valorizar os fatos e os acontecimentos humanos, né? Então, se uma gestação, em média, natural, é 9 meses, então é feito todo esse simbologismo, né? Podemos assim dizer, da ideia do nascimento e da Imaculada. Né? Leva todo este tempo. Né? É necessário um preparo, uma gestação. Não é assim? Então foi todo um período de trabalho de Deus. Sim, né? sim. Mas eu acho que Deus trabalha também com a gente. Né? Sim, sim. Não nascemos por acaso.
A gente nasceu desejado por Deus. Agora, Carrara, uma coisa que sempre me impressiona, hoje é muito fácil você olhar para Nossa Senhora, admirar, celebrar a Imaculada Conceição, entende? Como um privilégio imenso, uma coisa fora do comum. Nós nascemos enterrados no pecado, ela nasceu, entende, toda imaculada. Ou então como intercessora, né? É ela que pode interceder por nós e nos ajudar a sair do pecado, né? Eu acho mais difícil você olhar a Imaculada Conceição como modelo, né? Como aquilo que eu dizia, a obra-prima de Deus, dizendo assim, olha, é assim que eu gostaria que você, que não nasceu imaculado, se tornasse, né? Você chegasse nesse ponto. Essa dimensão de modelo, eu penso que até na nossa devoção, ou até nas nossas celebrações, nem sempre fica expresso a figura de Maria como modelo. Fica mais como intercessora, fica mais como algo especial, um privilégio quase só dela, como se ela fosse extraterrestre, né? Mas não é, ela não é ET, ela é nossa, ela é aqui da Terra, né? Como é que você vê esse trabalho de evangelização em cima de uma figura que deveria provocar em nós exatamente um desejo imenso de imitação? Eu acho que o que você coloca, Padre Ulisses, é muito importante, porque muitas vezes, a partir desse dogma, nós acabamos assim descrevendo Maria como uma ilha de brancura, né? No mar imenso aí, vermelho aí, significando talvez o pecado, né, nesse caso. Mas o privilégio de Maria não é o privilégio da exceção. O privilégio de Maria, sendo imaculada, é o privilégio da plenitude da graça. Quer dizer, a graça que atua em Maria e que a leva a uma plenitude de ser na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, no projeto de salvação de Deus, é a mesma graça que atua em nós. Então, de fato, repito, os santos padres estavam certos quando diziam, ela é o que todo mundo deve ser. Ou seja, nós fomos criados por Deus para a comunhão plena com Ele e para a comunhão com os irmãos. Isso Maria viveu plenamente. Nós não conseguimos viver porque muitas vezes nos deixamos levar pelo nosso egoísmo. Então, a mensagem da Imaculada dirá que a verdade sobre o nosso ser está na solidariedade, está no amor, está na entrega da nossa vida a Deus e aos irmãos. Essa é a vocação que deveríamos assumir enquanto seres humanos. Então, se olhamos para Maria, vemos o que somos chamados a ser, o que Deus quer que sejamos. Não podemos ser sem a graça dele, mas se acolhemos a graça dele, claro, nós nos aproximaremos de Maria, na qual descobrimos a verdadeira vocação humana. E se olhamos para o mundo no qual nós hoje vivemos, constatamos com desolação que estamos muito distantes do ideal que Maria nos apresenta. Porque se fôssemos, de fato, mais fiéis à graça de Deus, se a acolhêssemos, nós resolveríamos, né, aí a partir dessa graça, muitos problemas que nós temos, sobretudo aqueles problemas que atentam contra a fraternidade, como as guerras. Ou seja, as guerras são, por assim dizer, um fracasso da graça de Deus. Não que Deus fracasse, mas um fracasso nosso na acolhida dessa graça que nos quer unidos a Ele, em comunhão com Ele, em comunhão aí entre nós, né? Então Maria, ela mostra também o que o mundo deve ser, que o mundo deve viver a partir aí do dom que Deus nos faz da vida e da sua graça, e no nosso caso do perdão aí do nosso pecado, que nos faz superar o nosso egoísmo. Sim. Eu acho que é muito importante a gente estar muito atento exatamente a essa dimensão. Aqui está a Imaculada, aqui estamos nós maculados, né? Imaculada sem mancha e nós sempre com manchas. Manchas em nós, manchas na estrutura da sociedade, manchas em nossas instituições, esse mistério terrível do pecado e que acaba explodindo em violência, em guerras, injustiças tremendas, quase que insuperáveis. Isso se chama maculado.
manchado, porque não é o que Deus quer, né? E aqui está a Imaculada, e aquela que constantemente está clamando a nós: meu filho, minha filha, saia desse mundo maculado, manchado, né? Tome outra direção, busca ser imaculado também. Então, é nesse sentido que Maria é uma provocação, enquanto ela vive nessa graça de Deus e não rompe de jeito nenhum, por mais que seja provocada, como foi, por exemplo, aos pés da cruz. Ela continua sendo imaculada. E aí, irmão, você que estudou tão bem Santo Afonso, o que mais que Santo Afonso nos ensina aí, né? Nas glórias de Maria, mas aí no seu livro que você captou dele e falou: olha que coisa bonita. Fui procurar em diversas vertentes, né? Sei. Porque Santo Afonso é um homem polivalente, né? Então, cheio de citações. Sim, na pintura, na escrita, na música. Então, eu fui buscar em recortes, né? Diversos feitos dele, o que ele falava sobre a Imaculada, né? Sim. Desde o ponto onde ele escolhe ela como padroeira da congregação redentorista, também um gesto que ele faz de fidelidade à Imaculada, ainda quando jovem advogado. Depois de certa idade, ele pede, num dos capítulos da congregação, que os nossos estudantes de teologia sejam defensores, né, da doutrina da Imaculada Conceição. Porque no tempo dele ainda não tinha sido declarado. Sim, né? não havia o dogma, né? Até o dogma, ele é proclamado em 1854 por Pio IX, por um afeto que Pio IX tinha muito grande por Santo Afonso. Ah, sim. Ele havia lido Glórias de Maria e havia captado, ele ainda tinha, apesar de ter feito a pesquisa para a proclamação do dogma, ele havia captado que ainda faltava o ponto essencial para definir, né? Onde inicia essa Imaculada Conceição, essa concepção imaculada, e ele encontra isso em Santo Afonso. Quando, como eu disse, ele vai dizer que é no momento da concepção, no momento da infusão da alma no corpo, no momento em que ela é concebida, é que ela nasce imaculada. Então ele vai tirar esse Santo Afonso, vai iluminar a teologia dele para proclamar esse dogma, né? E Santo Afonso, em diversos escritos, não só em Glórias de Maria, ele vai trazer pontos relevantes sobre a Imaculada, porque ele tinha um afeto com a Imaculada Conceição. Sei, interessante. Bem, Santo Afonso não escreve um livro sem colocar a afetividade como quase que um critério da verdade, né? Sim. Nosso Deus não é um Deus de princípios e de verdades, é um Deus de tremenda afetividade, né? E é por amor que o Verbo se encarnou. Agora, Padre Carrara, um outro aspecto. Quando falamos assim, Imaculada Conceição, de repente a gente pode se esquecer de algo que é muito importante. A gente poderia, é a primeira das redimidas, ou seja, o mistério da redenção, ele é importantíssimo para que exista a Imaculada Conceição. A gente pode dizer isso? Sem o mistério da copiosa redenção, não haveria Imaculada Conceição. Ela é redimida. Ela é aí o símbolo, né, da humanidade redimida. Então, de fato, nós não podemos separar o dogma da Imaculada da copiosa redenção que nos vem em Cristo. Inclusive, na explicação do dogma, nós dizemos isso, que o mérito da salvação que nos foi alcançada por Cristo atinge Maria ali no momento da sua concepção, de modo que ela já é concebida imaculada, como o irmão André muito bem acentuou. Ou seja, aquela redenção destinada a toda a humanidade é antecipada em Maria. Então, assim, ela também é redimida, na verdade, por Cristo. Quer dizer, a redenção que é operada em Maria, ela é uma redenção cristã, até porque, como também São Paulo e São João vão nos dizer, nós todos fomos criados em Cristo, né? Já temos uma dimensão crística. Em Maria, essa dimensão crística atinge aí a sua plenitude. Então, claro, Maria é a perfeita redimida. Perfeita redimida. O privilégio de Maria é ter sido redimida aí no momento da sua concepção. Ela já nasce redimida, ela é concebida, né? Melhor, redimida. E no nosso caso, a redenção nos é oferecida, nós conhecemos o pecado, e no nosso caso, a redenção nos perdoa
do pecado, né? Nossa redenção é uma redenção perdoante, ou seja, em Cristo Deus nos reconcilia com Deus, como diz Paulo, nos perdoa de nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí não serve para Maria, mas serve para nós, né? Mas de qualquer modo é a mesma redenção. A redenção que faz Maria Imaculada é a redenção que nos liberta do pecado, recriando assim a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E creio que de algum modo a gente pode dizer que ela precisava ser imaculada porque ela ia conceber o Imaculado, a causa, né, da nossa redenção. Exatamente. Então que teria que ser, ele não poderia nascer de uma imaculada, ia nascer de uma imaculada. Exatamente. Em função do filho. Ele nasce de uma plenamente redimida, né? Então ele não uma tem... redimida nele que o concebe. Na verdade, acho que seria isso. Então eu acho que é muito interessante, porque é em função do filho que a mãe é imaculada, porque o filho será imaculado, filho de Deus, filho do Altíssimo, né? E daí já vem então a necessidade dessa graça antecipada do próprio filho, mas ela também depende da encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição do filho dela. Uma vez eu vi um título, Carrara e irmão André, um título muito bonito, que na ordem da graça, Maria é filha do filho. Ela foi concebida pelo filho na ordem da graça enquanto é imaculada, né? Ela deu um corpo, um coração para esse filho, mas a sua situação de imaculada é exatamente, ela brotou do filho, ela é filha do filho, foi gerada quase que pelo filho para ser imaculada. Eu acho que é muito importante perceber isso para tirar de uma vez a ideia de uma criatura que parecia ET, parecia que veio de outro planeta. Não veio do nosso planeta, ela recebeu a mesma graça da redenção. Essa graça está à nossa disposição o tempo todo para que a gente vá se tornando também imaculado, ou seja, nessa revelação toda está a nossa esperança, no certo sentido, né? A nossa bela minha esperança, dulcíssima esperança, não é verdade? Sim, sim. Essa redenção preventiva que nós estamos falando, talvez ela seja um tanto quanto difícil de entender, porque a gente pensa o tempo cronológico. É verdade, né? E a graça de Deus, ela acontece da maneira escatológica, né? Não nesse dia de 24 horas, de uma semana de 7 dias, né? Então falar que o filho concebe aquela que vai concebê-lo, talvez é um pouco irracional, né? Confuso. Mas na verdade a lógica de Deus rompe, de certa forma, a lógica humana, né? Ao criar Maria já pré-redimida, antes mesmo que a redenção acontecesse de fato na cruz. Né? E é um grande perigo que a gente corre sempre quando entra no mundo da graça, é o antropomorfismo, né? A gente quer fazer tudo à nossa medida e semelhança, né? Tempo, espaço, essas coisas todas. E de repente o mistério de Deus está muito além das nossas pequeníssimas medidas, né? Eu sempre digo que o mistério de Deus, a gente quanto muito consegue abrir uma fresta para perceber a imensidão desse mistério e a maravilha desse mistério, né? Já quase caminhando para o final, mas aí, e a nossa pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, irmão André, como é que é? É Imaculada Conceição? O que ele traz para nós? É a Imaculada Conceição, né? Sim. As feições são as tradicionais da escultura portuguesa da Imaculada Conceição, né? Ela, no momento em que ela é encontrada nas águas do Paraíba, ali em 717, a devoção à Imaculada Conceição no Brasil era muito forte. Sim. Era muito forte. Então, as feições são de uma imagem da Imaculada, como tradicionalmente nós a conhecemos, né? Porém, traz esse fator, como o senhor já ressaltou, uma imagem gestante, né? Sim. Então, a Imaculada concebendo o Imaculado, né? Hoje não é mais costume, mas eu me recordo que no passado se dizia a Imaculada, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Até na festa, na solenidade litúrgica se falava isso, né? Agora não, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Ela traz toda essa carga da devoção tradicional portuguesa, mas ela traz também todos os traços da nossa gente, do nosso povo, né? Aparecida é genuinamente brasileira. É a que mais se assemelha a nós, porque já veio quebrada. Sim. Sim. Ou seja, ela já disse, sou tão solidária com vocês que eu já venho quebrada, igualzinho vocês são, não é mesmo? Sim. Quebrados por todos esses pecados sociais que existem, por tudo que havia de desgraça, miséria, escravidão, enfim, Maria veio quebrada. E dá para colocar
grudar tudo de novo, né? E eu acho que quando ela foi estilhaçada, agora já no século XX, né? De novo ela veio dizer, olha só, dá para pegar os fragmentos e fazer tudo de novo, né? Gente, eu quero agradecer então a esse momento de bate-papo, de conversa. Muito obrigado, irmão André, viu? Fica o seu livro aí, a sua tese, muito bonita, né? Padre Carrara, Deus lhe pague também pela sua colaboração, entende? Pelo esse aporte que você deu a todos nós, né? Com a sua reflexão de teólogo. Que a Imaculada Conceição seja para nós sempre um ponto de esperança da gente continuar lutando pela libertação do nosso povo, tirar tantas máculas e manchas que existem ainda em nossa história e no mundo todo, né? Que ela interceda por nós sempre. E para você, meu irmão e minha irmã, fica aí um grande abraço, uma semana abençoada para você, até a semana que vem, se Deus quiser, e fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida, a nossa querida e Imaculada Conceição. E uma boa festa da Imaculada a todos nós.